e bandidos. Isso acontece porque os presos do DF são tratados como monstros, independente de como seja o seu comportamento. Aqui só é bem comportado o preso que aceitar calado e submisso os abusos de autoridade, humilhações, desmandos, arbitrariedades, espancamentos dos quais for vítima, sem ter coragem de denunciar a ninguém, sob pena de ser acusado, líder de pátio e levado para um bloco disciplinar, onde a opressão é ainda maior e os chefes de disciplina e segurança vivem dizendo que aguardam somente um pequeno tumulto para dar a ordem ao GEPOI que exterminasse alguns que eles já sabem quem são. E quem melhor para ser exterminado do que aquele interno que denuncia o que fazem? Ou aquele que participou de uma rebelião? Ou aquele que diz que o policial está errado? Cito meu caso. Fui preso em 97, estudei, trabalhei por 4 anos, fui aprovado no vestibular e recebi autorização para cursar a faculdade e o trabalho externo. Eu, já regenerado e arrependido do meu crime, aproveitei essa chance para melhorar a minha possibilidade de sustento lícito, me esforçando por terminar o curso superior que eu fazia. Até que alguém, por inveja ou sei lá o quê, armou um flagrante de crime que eu não tinha culpa e, no dia 15 de março de 2002, fui preso entrando no então NCB, acusado do artigo 12 da lei e tal. Em juízo, provei a minha inocência, mas então eu já estava nessa penitenciária e não retornei ao benefício. Sabe o que aconteceu com o policial? Creio que nada. Ele é um homem de fé pública e eu um presidiário. E, embora eu tenha denunciado, fui ameaçado de ser acusado de falso testemunho e me disseram que eu teria que provar. Se procurarem saber onde eu estou, me encontrarão em um bloco considerado disciplinar. Então, esse interno que vos escreve é de mau comportamento? Os senhores perguntarão. Mas eu estou preso há quase 8 anos e só fui ao castigo por causa do que eu contei acima. Estou aqui não desde o começo, e sim porque agi como um homem de bem. Eu estava um bloco melhor um pouco, onde aconteciam as mesmas humilhações e abusos que acontecem aqui. A diferença é que eu lá fazia parte do núcleo de ensino, sendo monitor. Então, o chefe desse bloco, e aqui ele diz o nome do chefe do bloco, e eu não vou dizer, porque da mesma forma como eu mantive o anonimato do preso, eu não vou dizer o nome do agente, a não ser que me apertem muito. Se me apertar muito, eu digo. Não vou dizer. Eu estou só querendo ser... mas vamos lá. Então, o chefe do bloco, com ordem da direção, nos privou do lugar onde estendíamos as roupas para secar. Isso causou uma discussão entre os internos, porque roupas molhadas cheiram mal. Se não forem estendidas, também causam doenças, e a utilização de muitas peças de roupas que são dificilmente liberadas para entrar no presídio. Essa situação me incomodou, mas eu não desobedeci, não me rebelei, não desacatei o chefe do pátio, somente formulei um pedido ao juiz da VEC. Está tendo uma ressonância aqui no som. Para resolver a situação. Quase todos os companheiros do pátio quiseram assinar, então o pedido virou um abaixo-assinado. Ainda uma manifestação ordeira e legal, mas o suficiente para eu ser transferido no dia 26 de abril de 2004 para o bloco disciplinar, onde encontro sendo sentenciado pelo já citado chefe do pátio, que enquanto eu estivesse na cadeia dele, eu não trabalharia e também não iria embora. A parte do trabalho ele vem cumprindo muito bem, pois até hoje eu não consegui sair desse bloco, e nem trabalhar mais em nenhuma classificação, nem mesmo vestibular eu posso fazer, se bem que de pouco adiantaria, aqui não tem acesso a livros para estudar. Esse caso eu contei para que fique registrado o modus operandi desta instituição que pune os homens que se portam como ressocializados, exercendo o direito de escrever as autoridades em defesa do seu direito. Estamos sendo provocados e adestrados para sermos reincidentes. Procurem a cultura, nem livro podemos ter. Música, um violão para o pátio com mais de 160 homens. Teatro, estamos tentando com um minguado grupo de 6 internos que se dispõem a ensaiar com enormes empecilhos por parte da penitenciária, sem ao menos termos a certeza que poderemos apresentar para os nossos próprios familiares. Religião, as Bíblias têm as capas arrancadas, os estudos bíblicos são os escassos, os textos recolhidos, e não raro é proibido o culto
com a alegação de que o barulho incomoda o policial. Outras religiões não existe, e nem espaço e nem permissão. Até nossas correspondências são extraviadas, violadas e censuradas com um critério estranho, o humor do policial. Algumas chegam com mais de 3 meses após enviadas, faltando fotos de nossos parentes, e outras nem mesmo chegam, somente o envelope. Nossa higiene é prejudicada, não temos direito de usar nem mesmo um cortador de unha, tendo que aparar as mesmas com lâmina de barbeador ou com os dentes, gerando infestação de vermes. E outras doenças, principalmente de pele, são transmitidas por sermos obrigados a usar os mesmos aparelhos de barbear, sem termos a certeza sobre qual doença poderemos contrair de nossos companheiros. E aqui um acréscimo meu, inclusive da AIDS. Quando se usa um aparelho que é distribuído de uma maneira genérica, né, eu não sei quem tem AIDS, porque deveria ser dado um aparelho de barbear para cada um. Muito bem. Isso é o que fazem conosco. Humilham, abusam, obstruem, tentam corromper os valores que nos restam, tentam nos afastar de nossos familiares, procuram sempre uma forma de tornar nossas mentes obtusas e desestimular nosso crescimento humano, mesmo sendo de notório saber público que somente por meio da educação é possível uma ressocialização eficaz. É possível que, após o conhecimento desse manifesto, eu sofra represálias. Talvez até eu seja mandado para o regime disciplinar, diferenciado para eu aprender a não expor o que acontece aqui dentro. E quanto a isso, peço que aqueles que lerem este manifesto e perceberem que só desejo o cumprimento da lei, se pronunciem em meu auxílio. E aí, então, ele encerra, falando que esse documento, esse manifesto, foi estendido ao juiz da AVEC, ao Ministério da Justiça e tal, e à Secretaria de Segurança Pública, e assim vai. Eu gostaria, então, de, usando esses termos aqui do manifesto, dizer que as palavras desse interno são as minhas palavras, que isso aí não é conto de carochinha, que essas coisas realmente acontecem, que o desrespeito não é somente para o preso, mas eu, por diversas vezes, até em função da patente, já fui desrespeitado ali dentro, e que todas essas coisas eu não tenho levado muito em consideração, porque, como presidente da associação, eu consigo enxergar, sim, o problema do policial, a falta de efetivo. E eu só quero dizer que existe uma faca de 2 gumes, porque quando se cobra, como o meu amigo ali cobrou, dizendo, e o resultado do compromisso? Como se essa audiência pública que foi levantada aqui para ver o lado do policial não tivesse sido estudado ou não trouxe resultado nenhum. Eu gostaria que, mesmo antes dessa audiência, nós já vemos lutando também para que coisas como essas aqui não acontecessem mais. Continuam acontecendo. E eu pergunto, onde é que está o resultado do compromisso para os meus interesses, para os interesses dos familiares, do preso, que alguém também já se comprometeu aqui nessa tribuna e nessa casa, em outras palestras, em outras audiências, e também nada aconteceu. Porque quando se cobra resultado para o policial, e você desrespeita todos os familiares, desrespeita os direitos do preso, que nada mais é do que ele tem, sim, a sua liberdade cerceada, mas outras humilhações e outras situações não podem ser impostas a ele em função da sua pena. E eu tenho lutado, já tem 1 ano, e nós não temos também visto muito resultado disso. Está acontecendo, sim, algumas coisas, mas os resultados são bem escassos e bem pequenos. E eu gostaria, então, de dizer, dessa maneira como eu estou explanando, pedir aos senhores policiais que não tivesse, que quebrasse um pouco essa resistência que se tem à associação, que quebrasse um pouco essa resistência aos familiares do preso, como se nós bandidos fôssemos também, porque quando a associação enxerga os senhores policiais, elas enxergam, assim, como uma parte da sociedade que deve trabalhar para a recuperação do sistema, inclusive, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, que eu considero tanto o trabalho do policial que, muitas das vezes, eu acho que ele é mais importante do que a própria frequência dos familiares. Sabe por quê? Porque o familiar ele vai estar lá com o seu interno, seu detento, uma vez por semana. Mas o policial que tem a obrigação de fazer essa recuperação, ele está 24 horas por dia. No entanto, não aparece atender, porque o perfil do policial, infelizmente hoje, e talvez não seja culpa dele, e eu creio que não é, o perfil do policial é de um policial despreparado. Infelizmente é. E isso é tão verdade que quando eu pego um manifesto desse, tão bem escrito, e supostamente escrito por um PEBA, às vezes eu fico questionando, será que tem algum policial com a mesma qualidade de explanar tão bem um documento como esse PEBA aqui escreveu? Né?
Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que é preciso se repensar nas situações com todas as suas facetas, em todos os seus lados. E não simplesmente pelo lado do policial, não simplesmente pelo lado da associação. Mas nós devemos pensar essa coisa de uma maneira macro, de uma maneira muito maior, para que o sistema realmente funcione e para que nós venhamos crescer juntos. Essa é a minha manifestação e eu gostaria de sair daqui sem nenhum tipo de ressentimento com ninguém, porque eu acho que o propósito dessa reunião aqui não é esse. Obrigado. Eu só, antes de passar para a próxima pessoa, chegou um bilhete aqui lembrando um aspecto interessante, que é a questão dos 110 agentes penitenciários foram aprovados e formados em academia em 2002, que inclusive já foi objeto de várias 180. É que eu confundi o 8 com 1. Isso é em função da idade. Mas 180 agentes penitenciários aprovados. A gente até já fez uma discussão, o Fábio não era presidente ainda, fizemos uma discussão. Sim. Foi decisão judicial. Eu sei, nós. E agora o governo está tirando 300 PM da rua para ir para o sistema, enquanto tem 180 aprovados na academia aqui. O secretário pode discorrer sobre isso, não é, secretário? Mas nós já tivemos várias vezes reuniões na Câmara com o Fábio, vocês estavam também, a comissão, e tentamos, de várias formas, buscar resolver esse problema de tentar validar esse concurso. Achamos que é importante e necessário. E nós também encaminhamos um pleito que aí, em função desse concurso, o concurso está preenchendo a vacância, o concurso de agente, está preenchendo a vacância. Nós sabemos que só preencher a vacância natural não resolve. Não resolve porque a vacância natural ela se remete a um quadro e uma estrutura de sistema que já foi aumentado em diversas vezes. Então, obviamente, mas fizemos toda uma defesa de que houvesse o concurso, mesmo para preencher a vacância natural. Até porque essa vacância natural vai aumentar. Tem muita gente que está passando para outros concursos e está aumentando a vacância. Então, o edital do concurso, ele colocava, o general Atos, que apenas 3 vezes o número das vagas poderiam fazer a segunda etapa do concurso. A segunda etapa que seria a qualificação física, me parece. Então, do conjunto dos aprovados na primeira etapa, só o percentual, a quantidade de 3 vezes o número das vagas, que é para preencher a vacância natural, poderiam se fazer a segunda etapa para se habilitar. Nós solicitamos que pudéssemos ampliar o número de pessoas que tenham passado na primeira fase para a segunda etapa, para que pudessem, em verdade, passar por todas as etapas da qualificação, da classificação, e aí teríamos, em verdade, uma economia, na medida em que as pessoas que passaram na primeira etapa, que tem um custo, já fariam a segunda etapa e seriam preenchidas, porque a nossa expectativa é de que preencha-se a vacância, por isso apoiamos o concurso, mas na perspectiva de deixar um banco de pessoas qualificadas, devidamente qualificadas, para, na medida que fôssemos ampliando as vagas, essas pessoas fossem sendo chamadas. Mas, na medida que apenas 3 vezes o número da vacância, que eu acho que era 68, as vagas que foram para o edital. Mas, enfim, só por volta de 180 pessoas poderiam passar pela segunda etapa. Então, portanto, o concurso perderia a validade, que as outras não teriam direito a se qualificar em todos os aspectos. Então, nós estamos também nesta luta, encaminhamos para uma solicitação para o governo, e aqui tem dito que o edital estava definido. Realmente, o edital define que só fariam a segunda etapa de classificação 3 vezes o número. O edital realmente fala isso. Mas nós achamos que havia que ter uma sensibilidade para classificar mais gente, na perspectiva de irmos ampliando as vagas necessárias. Mas, enfim, isso é apenas mais uma discussão que chegou aqui à mesa, que nós estamos relatando.
Independente disso, achamos que uma das... É isso. É isso. Eu sei que são situações diferentes. Eu estou só dizendo o seguinte. Eu sei, vocês já fizeram o curso, a formação e tal. Nós sabemos, o Estado investiu mais de 1 milhão, inclusive, na formação de vocês. E eu estou dizendo que nós estamos de acordo com essa reivindicação de vocês e achamos que é preciso que o governo tenha sensibilidade para, em vez de estar fazendo um concurso, criando agentes diferenciados, estar aproveitando vocês. Mas, para além disso, são duas coisas diferentes. Nós também estamos lutando para que os novos concursados façam a segunda etapa e se classifiquem também. Mas, enfim, tem o nosso apoio, e tanto meu quanto do Fábio, de outras ocasiões e tal. Seria apenas, eu sei, de toda sorte, mesmo assim, vai precisar de mais gente, precisa de 800 agentes. De toda sorte, vocês não precisariam nem fazer qualquer tipo mais de formação, porque já o fizeram, era só tomar posse, tá certo? Mas eu estou dizendo o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma é a luta para que vocês tomem posse, e a outra é para que as pessoas classificadas na primeira etapa possam também fazer a segunda etapa para se classificarem também. Mas, enfim, vamos continuar a nossa audiência e dizer... Pois é. Existe. De verdade, já existe a associação das vítimas, já existe a associação e nós trabalhamos em parceria com eles, inclusive. Porque nós não queremos nenhum tipo de impunidade, nem de qualquer tipo de crime, particularmente os que são mais impunes, que são os crimes de colarinho branco. Então, portanto, nós também temos parceria com a Associação da Vítima. Aqui, como é uma discussão específica de sistema penitenciário, nós não convidamos, mas já convidamos para outras discussões. A discussão de crime hediondos, por exemplo, eles estavam presentes e a gente sempre discute. Mas vamos dar prosseguimento, senão, porque o secretário tem problema de horário, né, secretário? Eu vou passar a palavra agora para a Márcia Canário, que é assessora da ouvidoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Já nos encaminhamos no horário, já passa do meio-dia. Gostaria de saudar a todos os presentes e a todos os membros da mesa, na figura da presidente da mesa, do deputada Érica Cocai. A ouvidoria da Secretaria Especial de Direitos Humanos tem acompanhado de perto o trabalho da deputada no que tange ao sistema prisional aqui do DF, no que tange ao trabalho aqui no DF, e com muito apreço, porque realmente ela tem feito um esforço de não sectarizar, não ficar só de um lado ou só do outro, pois a gente entende que há um interesse comum. Um interesse comum, como o presidente da Associação dos Familiares falou, que é que o sistema funcione, que ele realmente trabalhe para ressocializar os presos. E, nesse sentido, eu acho que o que é mais importante deixar claro aqui é que se a gente está falando de respeito às leis em um Estado democrático de direito, em que essas leis foram democraticamente estatuídas, sempre que houver respeito à boa técnica policial, à boa técnica penitenciária e às leis vigentes, não haverá violações de direitos humanos. Não haverá. Há violações porque há violações das condições de trabalho dos agentes, pela escassez de agentes. Há violações porque há um despreparo, porque se tem feito mais política com segurança pública do que de segurança pública. Então, nesse ponto, eu entendo que quando se começa a criar um clima de animosidade, ele não deveria existir.
porque se estamos todos falando de respeito às leis, de respeito às regras do Estado de Direito, não há contraponto. Eu quero entender que se o objetivo é esse, não há um contraponto real. O que há é uma situação em que temos, de um lado, efetivamente, agentes penitenciários trabalhando em condições inadequadas e presos, e a gente fica se degladiando aqui embaixo e fica numa disputa de quem tem mais força em um determinado momento e fica vencendo a lei do mais forte, em detrimento do Estado de Direito, das leis, das regras da República, das regras de convivência estatuídas. Que, em tese, o sistema penitenciário é o ápice. É o ápice. A pessoa infringiu, foi processada, passou por tudo aquilo, vai cumprir a pena, não com a intenção apenas de ser guardada. E esse é a grande questão. Há um interesse muito grande, há um foco. O problema não é a existência da preocupação com a segurança, com a contenção, com a não ocorrência de rebeliões, com a não ocorrência de entrada de drogas em presídios, com a não ocorrência de entrada de armas e etc. Porque não interessa a nenhum familiar de preso, eu até me emocionei aqui enquanto o Silvio lia a carta, algumas familiares ali choraram copiosamente pelos seus entes que estão presos. Certamente, em casa, os filhos, os pais, os maridos, as esposas choram e têm receio se ocorre uma rebelião contra os seus entes queridos, também agentes policiais, etc. Então, nesse sentido, não há por que haver esse contraponto. O respeito à dignidade humana, ela quer justamente pôr fim a essa lei da selva, em que quem tem mais força em um determinado momento vai vencer essa batalha, e ninguém vence. O objetivo da pena é a ressocialização. Não interessa aos familiares das vítimas que sofreram a violência provocada pelos presos, que eles reincidam depois. Se eles reincidirem, o que vai acontecer é o surgimento de novas vítimas de violência, da criminalidade nas ruas. A quem isso interessa? Não interessa aos presos, aos familiares de presos, que armas entrem. Porque, senão, quem morre é o preso que não é chefão do tráfico. É o preso comum, é o preso realmente, digamos, naquela hierarquia, porque, inclusive, dentro dos presídios há uma hierarquia. Naquela hierarquia é o preso mesmo, o excluído mesmo, é esse que morre. É esse que morre na rebelião. É esse que morre quando acontece um conflito. É esse que morre quando entra arma, quando entra droga no presídio. Não é o grande chefe que a sociedade morre de raiva porque é o Fernandinho, porque é esse, porque é aquele. Esse dificilmente vai precisar da Comissão de Direitos Humanos para defender os seus direitos. Ele contrata advogado. A defesa dos direitos humanos, ela deve acontecer porque há vítimas, há pessoas que estão desprotegidas, há pessoas que não têm acesso a quem reclamar os seus direitos. E escreve uma carta e recebe uma pena que deveria ter sido, que foi abolida de direito, mas não de fato, que é uma pena sobre o exercício da liberdade de expressão. Isso não é respeito à lei, isso não é Estado de Direito. Isso viola todos os princípios, eu quero entender que isso viola todos os princípios com que todas as entidades aqui representadas estão trabalhando. Ninguém vai concordar com isso. Se o grande valor é o respeito à lei, é o respeito às normas constitucionais, é o respeito às regras de convivência da sociedade, não há por que compactuar com nenhum tipo de impunidade, tal como a deputada Érica ressaltou, de qualquer tipo que seja. E é importante a gente tirar esse foco, às vezes. O agente penitenciário é vítima, e como vítima ele precisa ser defendido em seus direitos humanos. O preso é vítima e precisa ser defendido em seus direitos humanos. Por que a gente vai ficar brigando vítima com vítima? E não procurar realmente quais são as causas do conflito e resolver os problemas existentes. Então, o problema é: não há condições de trabalho. Então, a gente não consegue, não tem aparelhos, não tem animais, não tem técnica, não tem agente suficiente para fazer uma revista mais adequada. Aí vai ficar brigando agente penitenciário com familiar de preso por conta disso.
Por que não juntar esforços em vez de ficar nesse contraponto e realmente trabalhar para aumentar a transparência, para fazer a contratação que é necessária, para aumentar a quantidade e a qualidade dos recursos humanos? Porque se há agentes penitenciários bem preparados e ou mal preparados, todos sofrem com isso. Mesmo o agente penitenciário bem preparado, se ele tiver que trabalhar ao lado de um mal preparado, isso dificulta o trabalho dele. E dificulta o processo de ressocialização, dificulta a convivência com o interno e a interna. Não interessa a ele. Interessa a todos que o agente penitenciário tenha condições de trabalho, que tenha qualificação adequada e que saiba lidar com os internos. Interessa aos presos, interessa aos familiares de presos, interessa aos agentes penitenciários, interessa a Polícia Civil e a Polícia Militar e a todas as polícias. Por quê? Os estudos mostram que, em média, 95% pelo menos das pessoas que são condenadas à pena privativa de liberdade são perfeitamente passíveis de ressocialização. A gente tem esse horizonte. Fora um caso ou outro, porque tem um distúrbio esse, daquele, 95% pelo menos. E a gente encontra uma realidade em que 85% dos egressos reincidem. Que oportunidade a gente não perdeu, nesse momento, de evitar o surgimento de novas vítimas quando esses egressos saíram. De evitar novo encarceramento, novo custo de encarceramento, nova superpopulação e a sensação de fracasso por parte daquela pessoa que, poxa, eu trabalhei 8 anos achando que essa pessoa com quem eu convivia ia virar um cidadão e 2 anos depois, olha ele aqui de novo. Puxa vida. Deve ser realmente uma sensação de frustração muito grande, porque não interessa ao agente penitenciário. O sucesso do trabalho do agente penitenciário não é conter. Poxa, que bom, o cara não fugiu 8 anos. Não fugiu 8 anos, não se rebelou 8 anos, mas no dia seguinte que ele saiu, ele foi pego com droga na mão, matou uma pessoa. Foi preso inicialmente por furto, agora está preso por latrocínio, em seguida por outra coisa muito pior. Não interessa a ninguém, é um fracasso do trabalho do agente penitenciário. É um fracasso do trabalho da polícia, é um fracasso do trabalho de todos. Sobrecarrega o trabalho da polícia. Ela já agiu uma vez. A sociedade já falhou em conter o estímulo à criminalidade daquela pessoa. Os fatores criminógenos foram mais fortes, já é uma derrota da sociedade. O policial teve que agir, a pessoa foi presa, e depois o policial é chamado a agir de novo. Esse deveria ser o ápice, o último recurso, e acaba sendo o único. E não é para ser assim em uma sociedade efetivamente trabalhando com os valores e princípios que eu quero acreditar que todos nós estamos trabalhando. São valores e princípios da democracia, do respeito às leis, do respeito à dignidade humana. Não interessa, portanto, eu quero acreditar que estamos todos de boa fé e, portanto, queremos todos trabalhar em parceria, porque o objetivo é comum. Eu achei interessante, a gente estava aqui, enquanto a senhora é diretora do Presídio Feminino, pelo que me pareceu. Aí a gente falava aqui, a deputada Érica falando, o Silvia falando, e eu via que a senhora ia se manifestando várias vezes. Certamente há dificuldades no exercício do trabalho. Muitas. E o que eu estou querendo apenas pontuar é, por que, então, a briga com outras pessoas que são igualmente vítimas? Não há necessidade disso. Esterilizados, utilizados. Onde tem o Senac dando um curso. Então, a presa ela não fica com esse material com ela, mas ela tem a oportunidade de estar no salão ou sendo capacitada, porque nós temos presas sendo capacitadas pelo Senac, com uma parceria, e temos... Eu gostaria de pedir só... De estar, além de fazer curso, de se cuidar. Não se fala, por exemplo, que o coelho é um pandeiro renomadíssimo. Doutora Sandra, vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de pedir...
Não, eu gosto, mas só uma coisa. Eu citei, mas a senhora já não está se referindo à minha fala. A senhora já está se referindo à fala da deputada Érica. Então, eu gostaria, sim, eu só gostaria Está ótimo, nisso. a gente Já não agradece está o se esclarecimento. Não está referindo à minha fala, é a do outro. Nós estamos com um problema de horário, De horário. tanto do secretário quanto do presidente da casa, que vai ter que dar posse a um deputado. Enfim, Mais um pouquinho, Márcia, eu já pode... concluo. Única mensagem que eu acho importante, nós da Ouvidoria da Secretaria Especial de Direitos Humanos temos trabalhado, inclusive, para somar esforços, não a questão imediata, que é a questão do aumento do efetivo de agentes penitenciários para trabalhar, a gente entende que uma série de penas acessórias têm sido impostas a presos, a familiares de presos, em razão de escassez de precárias condições de trabalho, e não haveria uma necessidade, não há razão, não há motivo para que se fique como se houvesse um contraponto, como se houvesse interesses divergentes. Não há interesses divergentes entre familiares, entre interesses legítimos de familiares de presos, interesses legítimos de presos, de agentes penitenciários, de familiares de vítimas, de policiais. Agora, tudo que for para impedir a transparência é um interesse legítimo. Tudo que for para impedir o conhecimento, a vigência das regras do Estado de Direito é ilegítimo. Tudo que vier nesse sentido, eu acho que a gente só há razão para se unir esforços e louvar o trabalho que tem sido desenvolvido nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, doutora Márcia. Nós vamos passar em seguida para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal, o general Atos Costa de Farias. Está a presença do doutor Alberto Monteiro, da FUNAP. A FUNAP foi bastante citada aqui, voltaremos a conversar sobre isso. E também do doutor Augustinho, que é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que aqui também está. E passar a palavra, então, para o secretário. Excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, presidente da comissão, excelentíssimo senhor deputado Fábio Barcelos, presidente da nossa casa, demais componentes da mesa, meus senhores, minhas senhoras. Eu só lamento que eu disponha de pouco tempo, porque eu estou aqui desde 10 para as 10 da manhã e nós teremos um evento de segurança pública de grande magnitude aqui no Distrito Federal, em que está nos absorvendo praticamente todo dia, e eu abri esse espaço para vir aqui, não poderia jamais deixar de atender esse convite, mas estou premido pelo tempo. Eu queria começar dizendo, não prestando ou fazendo uma autopromoção, mas é preciso eu colocar, primeiro, que se trata de uma pessoa que está falando aqui, de um ser humano, cristão, sereno, que leva as coisas com muita seriedade, trata de todos os problemas, sempre com respeito à dignidade humana, respeitando a pessoa humana e a sua vida, que é o que há de mais valioso, que deve estar acima de todas as coisas, e respeitador das leis. Então, a primeira colocação que eu quero fazer para começar é dizer que eu vim aqui com o propósito de dar a nossa contribuição, de ouvir todas as sugestões e todas as denúncias para que possamos tomar providências, mas eu não posso comungar com a ideia de transformar o problema do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ele abriga quem? O sistema penitenciário abriga pessoas que infringiram a lei, que cometeram crimes, que deixaram chorando
muitos pais de famílias e muitas famílias. Isso é extremamente grave, mas nem por isso merece qualquer tipo de repúdio da nossa parte, e muito pelo contrário, eu estou sempre presente no sistema penitenciário e, principalmente, nos momentos em que se promove a dignidade humana, quando se valoriza a pessoa do interno. E eu me lembro, antes do Natal do ano passado, eu chamei o doutor Adalberto, que está aqui presente, e disse: eu gostaria que cada interno tivesse, pelo menos, direito a ter um panetone para consumir no dia de Natal. E nós tentamos fazer isso, e só não foi feito porque esbarramos em falta de recursos e sem termos uma mobilidade capaz de superar aquela situação. Então, eu valorizo extraordinariamente o ser humano. Pode ter cometido o crime que cometeu. Eu não estava dentro dele para saber as circunstâncias que iam na sua mente naquela hora. Então, não me cabe fazer o seu julgamento. O julgamento foi feito pela justiça. Mas é preciso também que se respeite a pessoa do policial. Eu ouvi muita coisa aqui extremamente ofensiva, até mesmo à dignidade dos nossos policiais, dos nossos delegados, dos nossos agentes de polícia, dos nossos agentes penitenciários, porque são homens dedicados, são homens que estão ali para fazer cumprir a lei, e nós não podemos, de repente, invertermos, e eles passam a ser os réus. Isso não pode acontecer. Me perdoe a todos, isso não pode acontecer, e se nós permitirmos isso, nós estaremos concorrendo para que haja um clima de confronto dentro do sistema penitenciário e nós transformarmos um sistema penitenciário que, apesar dos seus problemas, é apontado hoje, inclusive no Ministério da Justiça, como o melhor sistema penitenciário do Brasil. Em alguns aspectos, dos melhores do mundo. E eu já acompanhei autoridades estrangeiras que vieram aqui buscar alguns subsídios conosco para levar para os seus países, incluindo a China comunista. Eu acompanhei o vice-ministro da China numa visita e ele disse para mim ao final, através do intérprete, que o que ele mais ficou impressionado, que eu, como secretário de Segurança, como condutor da política de segurança pública, conversava de igual para igual com o interno. E faço isso, sim, com o interno e com a interna. Não traço qualquer distância entre nós, como não deixo qualquer distância entre qualquer pessoa que procure a Secretaria de Segurança para resolver um problema, seja autoridade, seja o cidadão comum. Trato com respeito a todos, mas é preciso que a recíproca seja verdadeira. Quero dizer que o nosso sistema penitenciário tem, sim, vulnerabilidades. Nós temos uma disponibilidade de vaga de 4.500 aproximadamente, e temos um efetivo interno de cerca de 7.200 internos. Isso gera problema. Mas eu quero dizer que nós tentamos resolver os nossos problemas dentro da realidade nossa. Não adianta ser sonhador e dar receita de bolo ou apresentar relatório que venha de pessoas que não têm o menor conhecimento sobre segurança pública. Aí fica muito fácil. Fica muito fácil dizer, olha, o percentual é tal, é assim, é assado. Senta conosco. Será possível
que nós, o secretário de Segurança, com toda a sua equipe, com toda a sua assessoria, com esses homens, os delegados, com esse diretor do sistema, todos nós somos hipócritas, ou que todos nós somos omissos no cumprimento do dever, ou nós somos homens que sacrificamos horas e horas de lazer, de sono, por vivermos 24 horas dedicados à segurança do cidadão que mora na capital da República. Então, nós não podemos aceitar simplesmente tantas acusações, tantas censuras, como se nós fôssemos pessoas irresponsáveis. Mas é preciso que as soluções sejam encontradas dentro da realidade e dentro dos recursos que o próprio país, o próprio Estado, tenha condições de nos propiciar. E eu quero lhe dizer, deputada, o recurso que se cortou no orçamento para a segurança pública no ano passado foi uma barbaridade. E, nesse ano, contingenciado mais de 50% do recurso destinado à segurança. Aí eu pergunto, quem é o responsável pelo orçamento da União? Somos nós? Aqueles que cortam e nós temos que fazer milagre? Não. E eu não sou político, você sabe bem disso. Não sou político, não trato das coisas ideologicamente. Mas sou um técnico que estou há 10 anos investido, mais de 10 anos, investido no cargo de secretário de Segurança Pública. Quase 6 anos no Tocantins e ininterruptamente aqui no Distrito Federal, há 4 anos e meio. Aí eu quero testemunho dos senhores. Como é que estava o sistema penitenciário no ano 2000? Continua o mesmo do ano 2000? Não, não, deputada. Nós construímos um presídio, que é o chamado PDF, foi construído na nossa gestão. Nós reformamos todas as viaturas do sistema penitenciário. Nós estamos lutando para aumentar os quadros do efetivo de agentes penitenciários, de delegados de polícia, de escrivães. Desde que eu assumi a Secretaria de Segurança, não consegui ainda. Criei até comissão para ir desenterrar o processo lá no Ministério do Planejamento. Aí me cobram. Olha, o senhor vai ser responsabilizado criminalmente, porque o senhor está usando policiais militares, o senhor está usando bombeiros, agentes de polícia, à guisa de agente penitenciário. Aí eu pergunto, o que fazer? Deixa o circo pegar fogo? Deixa haver uma fuga em massa, uma rebelião e comprometer até o funcionamento do governo da República? Ou eu resolvo o problema com os meios que eu disponho? Aí eu assumo a responsabilidade. Assumo, e no momento que eu assumo, eu sou intimado e ameaçado até de ser responsabilizado criminalmente. Aí, é por isso que eu digo, fica muito fácil. Censuras, críticas, não, mas o sistema está em crise, o sistema está em colapso. Ontem eu visitei, nós estamos concluindo a construção de mais uma penitenciária. Está pronta, praticamente pronta, só faltando algumas obras de infraestrutura para completar o sistema. De imediato, eu fui ao presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e solicitei que se adiasse até o ano que vem a autorização para que nós continuássemos usando os policiais militares, os policiais civis e os bombeiros,
até haver uma solução para a formação de novos agentes penitenciários. Com a criação, o término da construção desse presídio, desse novo presídio, nós matriculamos mais policiais militares, mais agentes de polícia e mais bombeiros para fazer um estágio de adaptação para que, de imediato, nós pudéssemos desafogar o sistema e deixá-lo de transformar numa panela de pressão capaz de explodir a qualquer momento. E isso, deputada, não só para resolver o problema do sistema, mas também preocupado com o conforto e a dignidade dos internos que lá estão. Eu não posso aceitar que o interno fique dormindo no chão, que fique dormindo um quase em cima do outro. Eu não posso aceitar isso. Agora, o que eu posso fazer? Eu não encontro o presídio pronto para comprar ou para licitar e levar e colocar lá. A construção gasta, no mínimo, 1 ano e meio. Então, está concluindo. Lutando, já temos licitado mais um pavilhão, que vai iniciar a obra agora. Então, a solução, elas estão vindo, não é? Mas elas não há como nós darmos saltos, não há como se fazer milagre, não há como se fazer mudanças contundentes da noite para o dia. Agora, a senhora pode ter certeza que eu a recebo sempre no meu gabinete, como a recebi em toda e qualquer oportunidade que me foi pedida audiência. Todas as denúncias eu encaminho e, além de encaminhar, quando está demorando a resposta, nós, 3 vezes por semana, na Secretaria de Segurança Pública, nós fazemos uma reunião com todos os subsecretários, e cada um me diz como está a sua área, e aquilo que eu guardo na memória e que tem anotação, eu pergunto a todos eles, e frequentemente estou perguntando ao doutor Francisco: escuta, e sobre aquela denúncia feita pelo deputado Agnaldo de Jesus? E sobre aquela denúncia mandada pela deputada Érica Cocai? E sobre aquela carta que eu recebi do fulano de tal? E ele me dá a resposta. Se não me dá no momento, me liga depois que chega no sistema: general, está assim, assado, foi instaurado sindicância, não se apurou nada, ou apurou isso, ou está sendo tomado tais e tais medidas. É assim que nós temos conduzido o sistema penitenciário. Estamos abertos. Eu assisti ontem, de uma forma não velada, não precisei de me esconder para não ser visto, mas de uma forma afastada, acompanhar a visita lá na PDF, onde estavam os familiares entrando para uma visita. E eu saí de lá satisfeito, entre aspas. Por que entre aspas? Porque a minha satisfação seria grande se não houvesse necessidade de ter presídio. Mas já que tem, satisfeito de ver a forma, não digo carinhosa, mas a forma cortês como os policiais tratavam os familiares. Porque eu jamais comungo com a truculência. Não há uma denúncia que chega às minhas mãos que eu não mande apurar e que não acompanhe a apuração. Porque autoridade não é truculência, autoridade não é violência. E nós temos que respeitar a todos. Como eu respeito, eu dou o exemplo para todos que comigo trabalham. Porque nós temos que colocar, como eu disse no início da minha fala, a dignidade humana acima de tudo. Por pior que seja o crime cometido, mas nós não temos o direito de humilhar, de castigar, de agredir a ninguém. No mínimo, eu posso ser sério
posso ser formal no procedimento, com uma pessoa assim, mas jamais aceito que essa pessoa seja desrespeitada. Então, deputada, nós estamos prontos. Eu fiz o relato que o nosso problema maior hoje, lá no sistema, é a falta de condições, no momento, de resolver o problema da superlotação, mas ele já vai ser diminuído da metade. Hoje nós temos cerca de 3.000 excedentes. Esse presídio novo tem capacidade para receber 1.500. Então, já vai reduzir isso pela metade. Vamos construir mais um pavilhão, que já foi feita a licitação, a obra deve começar na próxima semana. Quer dizer, é mais um passo. E assim nós vamos caminhando para buscar a solução. Não tem como, num passo de mágica, nós alterarmos isso. Como foi dito, nós estamos tentando resolver o problema do agente penitenciário. Eu sei que duas pessoas se manifestaram. E por que não contratam aqueles que estão concursados? Eu mesmo fui atrás disso. Eu recebi algumas comissões, mas a justiça assim determinou. E não adianta a gente dizer que não, porque é decisão judicial. Então, é decisão judicial. E decisão judicial eu não discuto, eu cumpro. Tá? Então, eu cumpro. Então, eu lamento muito, porque o maior interessado em resolver o problema somos nós. Como eu disse aqui, eu coloquei, e eu fui atrás disso. Eu fui procurar o procurador nosso de justiça, o Miguel Farage, conversei com o Miguel e ele disse, general, não tem como, sob pena dos senhores serem responsabilizados, se fizerem isso. Então, não há... Não, vai me desculpar, eu não vou entrar em polêmica, Eu só estou dando uma resposta à luz do que eu tenho da decisão judicial. Tá? Mas estou aberto, deputada, sempre para inovar. Eu convido e faço questão de acompanhar. Nas visitas, nós podemos ir, tá? De surpresa, não vamos avisar. Eu só peço uma coisa, verifique lá na Secretaria de Segurança se a minha agenda está livre. Se tiver, pega o seu carro, chega lá, general, vamos lá no sistema, hoje tem visita. Nós vamos na hora. Eu faço questão de acompanhá-la. Nós vamos ver como é que é a entrada. Nós lamentamos que o processo, a deficiência de algumas instalações físicas, submeta a família a alguns constrangimentos, alguns desconfortos. Mas, como eu estou dizendo, a solução ela tem que vir vindo paulatinamente. Olha, eu me entusiasmei depois de algum tempo que eu não ia ao sistema, e quando eu voltei lá, depois que nós tínhamos comprado uma série de viaturas, melhorado uma série de coisas, eu me senti bem quando eu cheguei lá no sistema, tá? De ver a organização, a limpeza, a postura e a conduta dos nossos agentes, dos nossos delegados, sair de lá feliz da vida de ter presenciado aquilo. Então, eu não me satisfaço, não é com a desgraça, não é com a violência, não é com o choque, o confronto. Não, eu me satisfaço quando os problemas estão caminhando para serem solucionados. Nós temos uma série de deficiências, mas sempre lutando na busca de uma melhora. E eu tenho certeza que a curto, não digo a curto espaço de tempo, porque, como foi dito, mesmo que aumente o efetivo, aí tem que haver concurso, tem que sair o edital, tem que formar o agente, até ele chegar na ponta da linha, é 1 ano e meio para 2. Agora, o crescimento da população carcerária, ele é constante, ele é contínuo. Aí eu tenho que dar uma solução.
E essa solução nós estamos buscando, talvez, com uma alternativa, que seria criar uma carreira de apoio ao sistema penitenciário com agentes do segundo grau, tá? Até que se tome uma medida e que aqueles agentes depois possam ser utilizados apenas na área administrativa. Era o que eu não vou me estender mais, tá? Mas eu precisava de dar esse depoimento com muita franqueza, com muita seriedade e fazendo aquela introdução antes com relação à nossa pessoa. Estou à disposição de todos. Aqueles que tiverem realmente uma denúncia com fundamento, porque uma coisa é você trazer uma denúncia fundamentada, a outra coisa é você fazer denúncia genérica. Não, estão fazendo violência no sistema, estão fazendo tortura. Pelo amor de Deus, quem é que concorda com tortura? Eu acho que esse termo é fortíssimo para nós utilizarmos no nosso sistema. Aqui são homens de bem. Aqui está um homem de bem, que são os administradores. Pode haver um desvio de conduta pontual de um ou de outro. Como nós sabemos também que muitos internos que lá estão extrapolam, tá? Então, não podemos dizer, não, mas lá na CESIP é a tortura. No sistema penitenciário de Brasília, por despreparo, a tortura. Como despreparo, se hoje nós somos procurados, eu tenho recebido telefonemas de quase todos os secretários de Justiça dos demais estados brasileiros, pedindo estágio aqui no Distrito Federal, tá? Pela qualificação da nossa GEPOI, pela qualificação dos nossos agentes penitenciários, para que eles possam, depois do estágio aqui, levar essa formação para o Rio de Janeiro, como já foi. E foi graças a uma equipe daqui, do nosso sistema, que foi controlada uma rebelião lá no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e que, se não houvesse essa intervenção, haveria muitas e muitas mortes. Agradecemos a qualificação profissional dos nossos agentes penitenciários. Agora mesmo nós estamos formando agentes de outros estados, como formamos agentes da Polícia Federal. Ué, como é que nós somos incompetentes? Ou como é que está desestruturado o nosso sistema? Então, nós estamos passando, vendendo esse tipo de formação? Não. É porque é muito bom. Ninguém procura se servir, ninguém procura trazer para junto de si aquilo que não é de boa qualidade. Infelizmente, essa boa qualidade nós temos. Com todas as vulnerabilidades, repito, com todas as nossas deficiências, mas que nós estamos agindo e buscando uma melhoria. Temos o maior respeito por todas as senhoras, por todos os familiares dos internos que aqui estão. E admiração, e muitas vezes, todos que aqui estão sabem que não foi uma nem duas vezes que, quando eu me dirijo aos internos, em algumas ocasiões, eu me emociono e, às vezes, vou até às lágrimas. Porque antes de ser secretário, antes de ser um oficial general do Exército Brasileiro, eu sou um ser humano e sou cristão. Muito obrigado. Assumo, nesse momento, a presidência dos trabalhos, essa breve ausência da deputada Érica Cocai, e passo a palavra ao doutor Francisco. Excelentíssimo senhor deputado Fábio Barcelos, presidente dessa Casa Legislativa, excelentíssimo deputado Érica Cocai, momentaneamente ausente, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal, general Atos Costa de Faria, demais membros da mesa, meus senhores, minhas senhoras, meus colegas de trabalho.
Fomos surpreendidos, há poucos dias, eu e o secretário de Segurança, com a convocação desta casa para que viéssemos aqui falar sobre os problemas do sistema penitenciário. E ficamos aguardando a data que seria fixada para isso. E esta data foi fixada no início desta semana. E aí nos reunimos e, como fazemos periodicamente, eu e os diretores com seus servidores, levantamos, e alguns já sabemos, o que está acontecendo, o que pode ser ali tratado. E conversamos, elaboramos relatórios e nos reunimos com o senhor secretário para que tratássemos a respeito disso. E que bom que nós temos alguns problemas, mas melhor ainda é que eles não são tantos como talvez se imagine. Alguns problemas, eles podem ser resolvidos porque a solução não é tão difícil. Tá? A solução pode ser encontrada já hoje. Outros passam por essas questões que o seu secretário já colocou, da dificuldade de se contratar pessoal, que é a solução para o problema do sistema penitenciário. Porque hoje nós vivemos uma situação extremamente gritante, porque o número de presos no sistema penitenciário cresceu em progressão geométrica e o número de servidores não acompanhou na mesma proporção. Mas, em que pese essa diferença, todas as prescrições da Lei de Execução Penal, elas vêm sendo obedecidas. As assistências são prestadas aos internos, como ali está prescrito. É claro que talvez não seja no número maior, porque, como eu disse, à medida em que se aumenta o número de presos, você tem, quando os recursos não acompanham no mesmo sentido, você não pode atender a todos ao mesmo tempo. Mas todos os diretores de estabelecimentos se preocupam com o cumprimento estrito da Lei de Execução Penal, seja na parte disciplinar, seja na parte da instauração de procedimentos, na parte da prestação das assistências. Então, vejam bem, pessoal, a situação do sistema é preocupante porque é um setor extremamente tenso da segurança pública, por conta da natureza da atividade que ali é desenvolvida. E, mesmo assim, como eu disse e reafirmo, a qualidade do serviço apresentado ali é muito boa. Afianço-vos de que não há tortura nos estabelecimentos prisionais, na medida como foi colocado recentemente por algumas autoridades. Não há. E afianço-vos também que todo procedimento, toda denúncia que chega ao nosso conhecimento, nós de pronto instauramos um procedimento para apurar. E comunicamos também ao órgão requisitante. E também fazemos naquelas situações em que nos chegam através da direção dos estabelecimentos. Portanto, não há essa situação de quebra de direitos humanos por conta de tortura. De outro lado, mesmo com todas essas dificuldades que o sistema atravessa, e como o senhor secretário aqui já falou, ele funciona e funciona muito bem. Nós temos, por exemplo, a Gerência Penitenciária de Operações Especiais, que hoje é um referencial nacional. E eu, ao assumir a CESIP, quando eu conversava com o seu gerente, o Mauro, que está ausente aqui desta audiência, porque está fazendo um curso de especialização, ele me explicava como é que ele desenvolvia os procedimentos de entrada nos estabelecimentos para conter uma situação de sublevação da ordem. Ele explicava como que eram realizadas as escoltas, enfim, ele me colocou a par de toda a maneira como a GEPOI exerce a sua atividade. E eu me lembro muito bem o termo que ele sempre usou e que eu acabei gravando, e eu faço sempre questão de repetir para todos. É que ele falou, olha, doutor, nós adotamos procedimentos. Então, o quê? Você tem procedimentos para cada uma ação. A coisa não é feita de maneira à vontade, à bangu, tá? Ela é feita obedecendo critérios. Evidentemente que para cada situação que ele se deparar, ele terá que utilizar o remédio apropriado. Mas, digo e repito, não há tortura no sistema penitenciário. Outra coisa, todos sabem que o sistema penitenciário ele é um órgão extremamente transparente. O preso é a pessoa, o cidadão que mais se comunica e mais tem a oportunidade de se comunicar com o mundo exterior.
ele recebe a visitação de familiares, ele faz telefonemas, ele se encontra com o advogado, ele vai até a justiça, quando ele tem a oportunidade de falar com o juiz, falar com o membro do Ministério Público. Nós recebemos a visita de membros do Conselho Penitenciário, o juiz da VEC ali comparece regularmente, o promotor da Vara de Execuções Penais também, enfim, todos os órgãos envolvidos na fiscalização da execução da pena nos acompanham. E sempre pedimos e sempre estamos prontos a recebê-los. E como o secretário falou, não precisa agendar, podem bater a porta, porque eles serão atendidos. E todos que baterem a porta do sistema penitenciário serão atendidos. É preciso que isso seja feito de maneira organizada e ordeira, mas estamos prontos a mostrar aquilo que há de positivo. Se há alguma outra situação negativa, podem ter certeza que os diretores dos estabelecimentos, periodicamente, realizam reuniões com os servidores e buscam evitar, se um fato aconteceu, que ele se repita. E, se ele não aconteceu, que jamais venha a acontecer dentro do sistema. Portanto, sabemos que a preocupação é muito grande com o sistema penitenciário, mas que bom que esta Casa Legislativa também está preocupada com isso, porque são pessoas que têm que estar juntos com a gente, somando esforços para que possamos buscar as soluções para o problema. E, como eu disse, me coloco inteiramente à disposição, até porque é uma obrigação da autoridade pública estar recebendo as pessoas com as suas reivindicações. E, como eu disse, repito, tudo feito de maneira organizada e ordeira. Muito obrigado. Passar para o deputado Fábio Barcelos, para que depois nós possamos encerrar. Bom dia a todos, bom dia à mesa presente. Boa tarde, pelo avançar da hora. Deputada Érica Cocai, presidente dessa comissão. Secretário de Segurança, doutor Francisco, Fernandinho, meu amigo Wellington, doutora Márcia, doutor Mauro. Deputada Érica, vou falar com um pouquinho de 22 anos de experiência, especificamente aqui na área. Endosso integralmente aquilo que foi dito pelo nosso secretário de Segurança, quando da total escassez de recursos para tratar de uma área, diria para a senhora, muito mal vista pela própria população, que até hoje não sabe no Brasil lidar com seus ex-internos, como bem colocou o presidente do Sindicato dos Delegados. Entendo a preocupação de familiares que têm parentes em qualquer instituição prisional no âmbito de nosso país. Afinal de contas, resguardada toda a dignidade pertencente ao ser humano, eles estão lá para cumprir uma pena. Se fosse para deixar dentro daquela instituição a mesma qualidade de vida já recebida ou já propiciada, e muitas vezes, sabemos nós, com todas as dificuldades no mundo de fora, não seria aquele estabelecimento um estabelecimento prisional. Talvez, doutora Márcia, com todo o respeito que tem a senhora, e a total necessidade de pessoas como a senhora, fervorosas naquilo que fazem, na defesa intransigente dos direitos humanos, para que a coisa possa ter um total equilíbrio, mas talvez se por parte dos profissionais que há muitos anos e décadas desenvolvem polícia no país e que muitas vezes utilizada de forma errônea e carregando um karma até hoje por ter sido utilizada de forma ideológica em regimes autoritários, mas talvez se esses profissionais também se sentissem abraçados pelos direitos humanos nesse país, talvez tantas coisas assim não vissem à tona. Vou dizer para a senhora, com essa pequena experiência de 22 anos e 3 rebeliões vividas no sistema prisional. Na primeira delas, uma colega de movimento sindical, de CUT, foi estuprada, deputada. O irmão de um companheiro foi ao suicídio, deputada. O maior índice de suicídio que temos na estrutura policial civil do Distrito Federal hoje se dá no sistema prisional. E às vezes, e muitas vezes, o alcoolismo. Como única fuga, já que o Estado
que não dá condições para o detento, imagine a senhora, não dá a menor para o profissional da segurança. Secretário Atos tem toda a dificuldade do mundo de conseguir retirar propostas da área federal, deputada Érica, para que nós tenhamos o maior recurso, para que possamos desenvolver com maior dignidade a função na qual exercemos. Eu diria, má vontade, não quero entrar por esse lado, nem transformar isso numa discussão política. Talvez, nas prioridades, não esteja hoje o sistema prisional. O secretário falou de 7 mil detentos, eu digo para a senhora, de 15 mil mandados de prisão a serem cumpridos. E o que faremos? Eu ouvi atentamente o presidente, a quem eu respeito. Ser presidente de qualquer entidade já não é fácil, amigo. Ter que defender o direito de qualquer pessoa já não é fácil. Entendo profundamente a preocupação que você tem. Mas, de profissional de segurança para profissional de segurança, com todo o respeito que tenho por você, não condiz com a realidade. Porque, ao mesmo tempo que você lê uma carta muito bem escrita, ele diria que hoje, nos nossos quadros, temos pessoas para escrever, talvez até tecnicamente muito melhor, talvez não falando com o coração, como ali levou várias pessoas às lágrimas. Mas eu diria que presenciei na Papuda, enquanto um profissional de segurança era mantido como refém e estocado, e não vi nos olhos daqueles que o estocavam a candura que vi nesse que escreveu a carta. Existe, aí eu volto também, você é um profissional de segurança, você é um camarada que eu tenho certeza que entende tudo isso e que briga para que tenhamos um sistema prisional melhor. Mas como melhorar o sistema prisional se o modelo é errado? Eu exerci a presidência do Simpol por 3 vezes. Eu juro para você que eu não queria ver nenhum colega agente penitenciário aqui dentro do sistema prisional. São profissionais dedicados demais. Eu precisava deles dentro de todas as delegacias, para cada vez mais retirar das ruas aqueles que infringem a lei. Agora, nós não temos, e aí, deputada Érica Cocai, a senhora é testemunha de diversos pedidos que fiz a Vossa Excelência mesmo, para que vamos tentar, junto à área federal, vamos mudar esse modelo. Porque se falamos de ressocialização, como é que queremos que quem ressocialize sejam aqueles profissionais que tiveram que, para reprimir, retirar do convívio social? Por que não lá dentro, deputada Érica Cocai, médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais? Por que não um acompanhamento maior do Estado, um acompanhamento permanente em relação a isso? Sabe por quê, deputada? Porque não conseguimos aprovar estruturas como essa. Porque a nossa sociedade, quando houve, prender aquele cara que pegou a filha de fulano e fez isso, fala, por que não matou o desgraçado? Porque nós, os nossos veículos de comunicação, impelimos a nossa sociedade a ter raiva daquele que diverge da linha, o que seria uma linha normal de conduta. Me indigna também não ver preso o colarinho branco, mas, ao contrário, talvez de conhecidos nossos, que hoje sejam detentos, contam com milhões de reais para poder arcar os melhores advogados, para poder pagar por grandes defesas. E, nesse ponto, meu amigo, nós temos uma das justiças mais falhas que eu conheço em toda a história dessa América do Sul, da América do Norte, aquilo tudo que nós vemos, porque sim, não tem a dignidade de botar o dedo na ferida, porque eu já tive que discutir em público com o juiz da VEC, porque disse o seguinte, aquela família de detento que for da minha religião não deve ser vistoriada. Ainda digo mais, quando a candura da mãe do Escadinha, José Carlos dos Reis Ensina, traficante no Rio de Janeiro, assassinado há pouco tempo, já depois de ter sido ressocializado, segundo propagou toda a mídia, foi detido em 1984, entrando com bolo na penitenciária, o que havia dentro era cocaína. Então, da mesma forma que nós temos mães, irmãos, várias pessoas preocupadas com aqueles que estão lá dentro, nós temos aqueles outros também que não têm
essa preocupação e que acham que levando a droga para lá estão melhorando a situação do seu detento e que acham que colocando uma arma, dois revólveres calibre 38 dentro de um pedaço de madeira, que ele vai estar ajudando esse detento. E ver exonerado da Polícia Civil 8 companheiros policiais, quando, no meio de 190 detentos, contiveram, apenas com um pedaço de pau na mão, uma rebelião. E foram exonerados. A Justiça reconheceu o direito e os devolveu. Eu diria, deputada, eu diria, presidente, doutora Márcia, que o assunto não é tão simples. Que necessitamos muito mais do que esse investimento que todos reclamamos, essa falta de uma mudança de postura social no nosso país, de uma compreensão muito maior e de um sistema prisional que realmente ressocialize. Agora, bote a mão para o céu, se tiver algum parente que esteja preso em Brasília. Se fosse no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer outro estado da federação, talvez hoje você não tivesse a força que necessita para continuar a sua luta. Porque talvez esse detento, esse interno, esse companheiro, esse amigo, já não tivesse mais no meio da gente, porque lá sim a coisa é feia. E aqui eu vejo a abnegação dos nossos companheiros, que muitas vezes são tratados como bandidos, quando deviam ser tratados como heróis, porque não tem, secretário, e não é culpa sua, o apoio e eu diria que a cobertura do Estado que deveriam ter. E fazem pelo amor à profissão. Paz, o número de companheiros nossos que foram ao suicídio é enorme. Chegou uma vez o sindicato a alugar uma casa, e graças a Deus tinha recursos para isso, e depois, por falta de apoio da nossa instituição, secretário, da Polícia Civil, tiveram que fechar uma casa no Lago Sul, onde recebia policiais com problemas da parte psicológica que pudessem ali ter um tratamento. Nós não conseguimos dar continuidade a isso. Agora, colocar esses profissionais, e diria para você, também como um companheiro seu da área de segurança pública, como responsáveis pelo que nós vivenciamos hoje, eu diria que é um total equívoco. Um total equívoco. Como acho, secretário, que temos que nos empenhar. Acho que o Estado, para mostrar que é digno, ele tem que ir um pouquinho além. Acho que o doutor Miguel Farage é muito reticente quanto a essa questão do concurso de 90, mas eu acho que nós temos que olhar isso com outros olhos. Existe a necessidade que mais policiais tomem posse. Sabe por quê, secretário? Hoje nós estamos vivendo a ilusão de que, colocando outros profissionais lá dentro, nós vamos conseguir resolver esse problema. Profissionais não tão qualificados como são os nossos profissionais de segurança. E talvez o segundo grau melhore isso, e um salário diferenciado melhore isso. Mas ali dentro, com a metodologia que se criou, a metodologia do próprio Estado, e não é o que o senhor representa, quando eu digo isso, eu digo a sociedade, esse homem não está preparado para assumir essa função. E ou ele será corrompido, ou ele colocará o sistema prisional em total colapso e fugindo por completo das nossas normas de segurança. Os nossos profissionais só são respeitados ali dentro porque são policiais. Agora, acho que temos que mudar. Temos que mudar, e tem aí, deputada Érica, o meu pedido, o meu apoio a Vossa Excelência, e me somo com a senhora na luta, para que consigamos, junto ao governo federal, mudanças fundamentais nas estruturas prisionais do país. E diria, secretário, que eu sou um dos que somo e torço os dedos para que um dia possa retirar os companheiros agentes penitenciários de dentro do nosso sistema e colocá-los a trabalhar na rua, na sua instituição, que é a Polícia Civil, cumprindo o seu papel de investigação por parte do Estado. Quero me somar também a você, capitão. E aí digo, capitão, com respeito à sua patente, e porque deve ser um rapaz novo, deve ser um bom profissional da área de segurança, que não olhe com maus olhos esses nossos profissionais, não. Que eu lhe diria que são pessoas abnegadas. O seu intuito é o mesmo que o deles. Eles não têm prazer quando vem retornar ao sistema prisional alguém que já passou por lá. E se nós temos hoje ainda índices nesse sentido que nos assustam, eu acho que cabe uma ação em conjunta de todos nós, para que o Estado é que modifique aquilo que nós temos hoje de nocivo, que é a estrutura prisional imposta pelo Estado, às federações, aos Estados brasileiros. E ali, meu amigo, nós não ressocializamos ninguém, mas
eu que vivo segurança pública um pouco, eu diria que até bem mais, dentro da estrutura de polícia civil, eu acho que teria muita coisa a aprender dentro do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar também, mas dentro da Polícia Civil, digo que não gosto de ver taxado como irresponsáveis pessoas que, no meu ponto de vista, me perdoe, eu considero heróis. Eu só tenho isso a acrescentar. Mas acho de fundamental importância que coloquemos o dedo na ferida, que cobremos uma política de segurança pública nacional de forma melhor, uma política de segurança pública prisional que realmente venha a ressocializar. Se todos nós participarmos dessa luta, deputada Érica Cocai, a quem hoje o partido está no comando do nosso país, enquanto não futucarmos e não mexermos com vontade na reforma do judiciário, deputado, não veremos as soluções para problemas que gostaríamos de ver sanado. E me somo com os senhores aquilo que for necessário para que possamos ir a melhorar essas estruturas. E, secretário, gostaria de poder estar com o senhor, profissional do qual eu tenho maior admiração e respeito, com o doutor Miguel Farage, para que possamos botar uma pedra e ouvindo todos os lados dessa situação dos concursos públicos, que é exatamente em razão de pequenas decisões, e muitas vezes equivocadas, que nós não podemos botar a perder toda uma estrutura de segurança, e ainda mais a estrutura de segurança da capital da República. Queria só agradecer a participação do senhor, da deputada Érica Cocai, estou à disposição de todos nessa Casa Legislativa para que encontremos soluções a esses problemas que hoje afligem não só o agente penitenciário, não só a família do detento, mas a nossa sociedade como um todo. Obrigado, deputado Fábio. O deputado Fábio está se retirando, vai ter que dar posse ao novo deputado. Nós estamos caminhando para o final da nossa audiência, dizendo que me parece que há uma divergência sobre a que serve o sistema penitenciário. Se nós trabalharmos com a perspectiva de que o sistema penitenciário ele tem que servir para conter, para impedir rebeliões, para impedir fugas, nós podemos dizer que o sistema penitenciário, ele de Brasília, ele é um bom sistema penitenciário. Mas se nós analisarmos por um outro lado do que cabe ao sistema penitenciário, se é para recuperar, se é para provocar uma releitura, nós vamos dizer que temos um sistema penitenciário falho. Eu ouvi uma fala de um diretor de presídio, doutor Márcio, que dizia o seguinte: deputada, nós estamos fazendo o que a sociedade quer que nós façamos. É impedir que haja rebeliões e fuga, é conter. Eu diria que é possível que a sociedade queira isso, porque a sociedade nega os seus próprios frutos. Ninguém nasce criminoso, ninguém nasce cometendo qualquer ato infracional. Todos os que vitimizaram hoje têm uma história de que foram vitimizados um dia, sobre algum aspecto, todos. Ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce com as distorções que a sociedade impõe a cada um e cada um de nós. Aliás, eu diria que as nossas crianças têm a inteligência e a criatividade do Leonardo da Vinci, e que somos nós mesmos que vamos aprisionando essa criatividade com a engrenagem social que é muito laceradora. Portanto, o sistema penitenciário tem que servir para ressocializar, e não é um termo correto, ressocializar, mas para reintegrar harmoniosamente a sociedade. O nosso sistema penitenciário tem deficiências graves e que precisam ser reconhecidas para que possam ser superadas. Tem deficiência de estrutura, tem deficiência de pessoal, de agente penitenciário, tem deficiência de atendimento multidisciplinar, ainda que se tenha um progresso a partir de um convênio do governo federal, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Isso é um convênio que ainda atende de forma insuficiente. Porque eu costumo, secretário, trabalhar com elaboração de diagnósticos, não para me curvar aos diagnósticos, mas para buscar superar o diagnóstico quando o diagnóstico é cruel. Aliás, isso é uma condição humana. Só os seres humanos conseguem superar e transformar a realidade quando ela é cruel. E, portanto, existe uma situação no nosso sistema penitenciário que não pode ser negada,
que vitimiza os presos e que vitimiza os agentes penitenciários também e todos que ali trabalham. Eu vi uma fala do diretor do PDF, o senhor Marco Aurélio, que dizia o seguinte: nós temos medo do que acontece com as nossas famílias, que as nossas famílias estão em risco. E que dizia que ele mesmo faz questão de ser revistado, porque pode ser obrigado a cometer algum processo em função da fragilidade da sua família. Isso é uma situação de que você transporta a condição profissional para dentro de casa e leva a casa para dentro da condição de risco profissional. Então, portanto, isso é uma condição desumana de vida. Portanto, nós temos vários processos de vitimizações de quem, de alguma forma, tem contato com o sistema penitenciário. E aí nós deveríamos, realmente, estar somando esforços para a superação. Esforços. Tanto os agentes, quanto os diretores. E nós não vamos somar esforços se todas as vezes que nós pontuarmos um problema no sistema penitenciário, houver uma reação de dizer que o sistema penitenciário não pode ser tocado. Porque se houver essa reação, e há essa reação, uma reação de que não toque no sistema penitenciário, não fale o que existe aqui dentro, para se colocar uma pseudo-paz. E eu senti essa reação. Eu senti nesta audiência, mas fundamentalmente eu senti numa reunião que nós fizemos na última visita que nós tivemos na PDF. Uma reação agressiva, uma reação animosa, hostil, uma reação quando nós pontuamos que há problemas no sistema, e há que se pontuar que há problemas para que possam ser superados. Nós reconhecemos o valor do agente penitenciário, particularmente os da ATP. Os da ATP que cumpriam muitas vezes a função de psiquiatra. Quando não tinha psiquiatra, todo o tempo lá. Cumpria a função de psiquiatra. Agora, isso não significa dizer que nós vamos ter que encarar que o sistema é o melhor do mundo, ou é o melhor do Brasil, ou fazer uma comparação com o sistema nacional que é falido. O sistema nacional é falido. O modelo é falido, tem razão o Fábio. Mas o sistema nacional, o modelo é falido. Eu não posso simplesmente me curvar a um diagnóstico que eu acho que é um diagnóstico cheio de deficiências do sistema, porque em outros lugares é pior. Em outros lugares é pior. Temos que trabalhar na perspectiva de superar os problemas que existem. Mas, de toda sorte, aqui nós fizemos essa discussão, não é a primeira discussão que nós fizemos, não é, e não será a última. E não será a última. Faremos outras discussões acerca do sistema penitenciário, da questão das mulheres encarceradas, falando com a doutora Sandra, que nós vamos querer contar com ela aqui para que possamos fazer essa discussão, com várias antropólogas, sociólogas, para trazermos uma discussão sobre a questão de gênero, que já aí nos remete a uma outra discussão, não apenas a discussão das condições, porque as condições do sistema do presídio feminino são as melhores condições que nós temos no sistema prisional, na minha avaliação. São as melhores condições, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista de ocupação. É o maior índice de ocupação pelo próprio perfil, enfim, por uma série de aspectos. Estou concluindo já, seu secretário. Então, veja bem, agora, de toda sorte, queremos contar com a senhora nessa discussão que nos remete à identidade de gênero, para que possamos fazer a discussão do sistema penitenciário. Mas, de toda sorte, eu diria que começamos a continuar uma discussão sobre o sistema penitenciário, que nós vamos estar trabalhando, tendo o sistema penitenciário como um dos aspectos do eixo de funcionamento da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, que direitos humanos é para todos, inclusive para os que estão encarcerados, não é só para quem tem outra condição de vida. E eu concluo, senhor secretário, sei que o senhor está agoniado, o senhor sente... O senhor pode, inclusive, tem permissão para se retirar. Agradeceria muito a sua presença, agradeço muito. E eu só encerro. Eu vou encerrar fazendo aqui uma homenagem às mães. Nós estamos na antevéspera do Dia das Mães, e a todas as mães que, de alguma forma, perderam seus filhos. Ou perderam para as drogas, ou perderam para o cárcere,
ou perderam seus filhos para a violência, ou não têm mais os seus filhos porque morreram vítima da violência. Há um poema da Nancy Cardoso Pereira que se chama De Filhos e Cruzes, Ressurreição. E diz o seguinte: da outra vez que um filho seu morrer na cruz, ela já sabe a dor que outra mãe sentiu, no paredão, no pau de arara, no rabecão, tantas formas de ver um filho morto, tantas formas de abortar assim, na rua, um filho grande, criado, sopro divino da vida da gente. Da outra vez que um filho de alguém morrer sem ser preciso, da outra vez que o filho de alguém sumir sem deixar aviso, da outra vez que o filho de alguém sangrar a pele exposta, da outra vez que o filho de alguém gritar sem ter resposta, da outra vez que o filho de alguém morrer sem ser preciso. Todas as mães vão ressuscitar e, assuntas ao céu, vão clamar aos deuses, pais, sagradas figuras, senhores da vida e da morte, e vão rasgar o véu que as manteve longe, mudas, sofridas e afônicas, e as igrejas já não vão caber, e as catedrais não suportarão a revoada das deusas, carregando seus filhos e filhas, rondando as praças, ocupando as escadarias, fechando ruas, arrumando mesas, ampliando fotos, escrevendo cartas, organizando rezas, invadindo os dias com as mãos pesadas de carregar meninos e meninas que não precisavam morrer. Um abraço apertado a todas e todos, e particularmente às mães.